Então, agora que a gente obteve essa resposta usando promises, a gente pode refatorar essa função para uma função async. Por que é importante você aprender a trabalhar com async await? Porque ele vai permitir que você escreva código baseado em promises como se fosse síncrono, de uma maneira mais confortável para você escrever e mais legível e fácil de compreender. Então a primeira coisa que a gente vai fazer para usar async await nessa função é inserir a palavra-chave async na declaração da função, para a gente indicar que essa função agora é uma função assíncrona. E aqui dentro, ao invés de usar o encadeamento de métodos then, a gente vai inserir uma const response e essa const vai receber a promise resolvida que essa invocação do fetch retorna. Mas, como o fetch executa uma operação assíncrona, a gente tem que fazer com que primeiro o fetch faça a requisição, obtenha a resposta e só então, depois dele obter a resposta, ele retorne essa resposta encapsulada em uma promise e depois disso a gente vai desencapsular o valor dessa promise e armazenar nessa const response. Como que a gente faz isso? Antes da invocação do fetch, a gente insere a palavra-chave await. O que vai acontecer aqui? Essa invocação do fetch vai ser executada e a requisição vai acontecer. E enquanto a resposta dessa requisição não chegar, nenhum código dessa linha para baixo vai ser executado. Ou seja, essa palavra-chave await vai pausar a execução do restante dessa função até que a resposta dessa invocação seja obtida. Quando a resposta dessa invocação for obtida, essa expressão vai resultar em uma promise e o await vai atribuir para a const response o valor que essa promise está encapsulando. E só depois disso, as linhas abaixo dessa atribuição vão ser executadas. Se aqui abaixo a gente comentar esse código, e se a gente inserir um console.log, passar a response e salvar, se a gente buscar por Led Zeppelin, a gente vê o objeto response exibido no console. Então a gente tem esse objeto response que representa a resposta do request que a gente fez, e para a gente obter de fato o corpo dessa resposta, a gente precisa formatar ela para JSON. E para fazer isso, a gente vai inserir uma const data que recebe await e em seguida a invocação do response.json. Por que é necessário usar o await antes de converter essa resposta para JSON? Porque o response.json resulta em uma promise. Se a gente remover o await e aqui nesse console.log a gente inserir data e salvar, se a gente buscar por Led Zeppelin, a gente vê que a gente obteve uma promise. Se a gente inserir o await antes do response.json, esse await vai esperar essa promise ser resolvida e depois disso vai atribuir só o valor dessa promise para const data. Se a gente salvar e buscar por Led Zeppelin, a gente vê que a gente obteve o valor da promise em que o response.json resulta, que é esse objeto cheio de informações que a API enviou para a gente. Então observa que a gente eliminou o uso dos then e conseguimos obter o mesmo resultado. Essas duas linhas de código fazem a mesma coisa dessas três, só que aqui a gente tem uma forma mais limpa de escrever e ler o código.